E aí, para encerrar esse texto, eu vou ler a continuação. Bom, a gente viu a parte boa da história, né? A gente ouviu sobre os figos muito bons, né? Porque quando guardamos a palavra de Deus, quando guardamos as orientações de Deus, nós somos chamados, comparados a esses figos, não só bons, mas muito bons. Então, fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, é algo muito bom, que vai trazer coisas muito boas para a nossa vida. Porque Deus, quando abençoa, e este é um segredo espiritual, Deus, quando nos abençoa, Ele nos abençoa de forma completa. Né? A medida de Deus, né? A medida de Deus é transbordante. Né? Tem até um versículo que fala sobre isso, medida transbordante, recalcada, sacudida e transbordante. Deus, ele não mede esforços para nos abençoar. Este povo estava sendo levado cativo para uma outra terra, mas Deus prometeu que iria junto. Deus prometeu que nada ali iria faltar. E realmente, se a gente for analisar na história, este povo foi muito abençoado na Babilônia. Apesar de estar numa terra estrangeira, de estar ali num país estrangeiro, um país considerado pagão, eles foram abençoados ali poderosamente. Muitos se tornaram empresários, inclusive. Muitos, inclusive, se tornaram negociantes de pedras preciosas e nem quiseram voltar mais para Jerusalém porque haviam se estabelecido ali. Então repara que mesmo quando uma situação parece estranha, aparentemente parece uma situação ruim, Deus pode abençoar. Se Deus estiver no meio, se Deus estiver neste negócio, vai ser bênção, tudo vai dar certo. Então por isso que nós temos que pedir direção para Deus em tudo aquilo que a gente faz. Precisamos pedir direção para Deus, para que a nossa vida seja abençoada em todas as áreas. E claro, não praticar uma religião mecanizada, né? Fazer rituais, mas fazer as coisas para Deus com amor, fazer as coisas para Deus por interesse, pelas coisas de Deus. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, que foi inclusive a promessa que Deus deu para este povo. Capítulo 24, versículo 7. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam. Então repara que isto não parte do homem. Conhecer a Deus não parte do homem. É Deus que coloca este desejo no nosso coração de conhecê-lo. Mas repara que tem uma condição. A condição é se eles forem para o cativeiro. Então tem também a nossa responsabilidade. Tem também a nossa parte. A nossa parte é se esforçar, é procurar obedecer a Deus. Mesmo que a gente não entenda por certas coisas, né, que acontecem, certas coisas que a gente tem que fazer, se a gente fizer porque aquilo é o melhor, Deus ele vai dar entendimento. Deus vai abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda as coisas de Deus. Jesus, inclusive, falou isso para os discípulos, falou para os apóstolos. As coisas que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas futuramente vocês vão entender. Então, muitas vezes a gente é corrigido por Deus, a gente não entende na hora por que a gente está passando por uma situação, mas é Deus que está tratando com a nossa vida. Deus é que está nos aperfeiçoando, Deus é que está nos moldando para que a gente possa ser bênção. Então, muitas vezes Deus permite que a gente seja apertado, para que a gente possa ser bênção. Jesus ele foi espremido também lá no jardim do Getsemane, quando ele ia ser crucificado, ele estava sendo espremido ali, sofrendo, mas ele não desistiu, não voltou atrás, ele foi até o final e foi bênção. Então muitas vezes Deus permite isso na nossa vida, como aprendizagem, para que a gente para que possamos ser pessoas melhores. E a maior bênção do capítulo 24, a maior bênção que Deus prometeu aqui foi justamente este: dar um coração para que conheçam a Deus. Em outras palavras, que eles sintam
desejo de conhecer a Deus, temos que ter desejo de conhecer as coisas de Deus, temos que ter desejo de buscarmos as coisas de Deus, porque são as coisas mais valiosas que existem. Nós vivemos aqui no mundo passageiro, nosso pensamento não tem que ser só nas coisas aqui de baixo, nós temos que buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, porque logo nós sairemos daqui. E a segunda parte fala sobre os figos maus. Se tem bênção para aqueles que servem a Deus, tem também maldição para aqueles que não servem. Mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim diz o Senhor, assim tratarei a Sedecias, rei de Judá. Sedecias era o rei, né? O rei Zedequias. Ele foi rebelde, né? Ele se revoltou contra Nabucodonosor, ele não ouviu o profeta Jeremias, ele não deu ouvidos ao profeta Jeremias de se entregar, né? E ele resolveu se rebelar, e este rei teve um fim triste, né? Ele teve os olhos vazados, né? Os olhos perfurados, e antes disso viu toda a sua família ser morta na sua presença. Né? Por quê? Porque foi rebelde a Deus. Rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, ou seja, aqueles que se rebelaram, que restarem nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Repare que muitos fugiram para o Egito. Muitos judeus não se entregaram a Nabucodonosor, não ficaram em Jerusalém e voltaram para o Egito, fugiram para o Egito, ou seja, estavam totalmente contrários à vontade de Deus. Então não adianta, se a gente está contrário à vontade de Deus, as coisas não vão dar certo. Então se tem coisas na sua vida que não estão dando certo, que você tenta, mas não está dando certo, procure investigar se você tem agradado a Deus, se a sua vida tem sido agradável a Deus. Nós temos que ver se a nossa vida ela é agradável a Deus, porque se a nossa vida for agradável a Deus, tudo vai dar certo, tudo vai progredir, tudo vai funcionar na nossa vida. E a melhor maneira de saber se eu estou sendo agradável a Deus é conhecendo a sua palavra. Se eu conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu vou conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, praticando esta vontade de Deus, aí sim eu vou ser agradável a Deus e a minha vida vai ser uma bênção. Farei deles um objeto de horror. E aí Deus ele fala sobre o castigo, né, que vai vir sobre a vida destes homens que foram rebeldes. E eu quero encerrar por aqui, dizendo isto, que nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos dois caminhos a trilhar. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte, que leva à destruição. Não existe um meio termo. Nós temos dois caminhos a escolher. Um destes caminhos vai fazer com que nós sejamos abençoados. Vai fazer com que a nossa vida ela progrida, que a gente prospere. Não adianta eu escolher o caminho que não agrada a Deus, como se eu estivesse dando soco em ponto de faca. Não vai dar certo. Eu estou brigando à toa, eu estou lutando contra Deus. Enquanto eu estiver lutando contra Deus, a minha vida não vai para frente, a minha vida não progride. Eu preciso tomar o caminho que leva para a salvação. Preciso escolher o caminho que me leva para Deus. Então, que possamos fazer a escolha certa, que possamos ser esses figos bons, que resolveram ir para a Babilônia, que obedeceram a Deus, mesmo não entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada no começo, eles estavam com medo, estavam preocupados. O que eles iam encontrar lá na Babilônia? Era uma situação para eles nova, tinham que sair da sua terra, mas Deus estava prometendo que iria junto, que Deus iria abençoá-los. Então, se você tiver que tomar uma decisão na sua vida e está difícil você decidir, consulte a Deus, busque a Deus, e Deus vai te orientar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.